Pergunta 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua encarnação? Reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há os covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, pode, em dada circunstância, um espírito altamente evoluído ver uma oportunidade que ele tenha de reencarnar para cumprir uma missão específica. Dado os espíritos inferiores, eles podem desejar ardentemente reencarnar para poder dar vazão a seus desejos materiais. É o caso de um viveiro da vida eterna chamado Nosso Lar, que os espíritos, entre aspas, são tão materiais que eles fizeram lá no mundo espiritual um ritual de casamento e queriam reencarnar para poder consumar fisicamente esse casamento. Veja o estado desses espíritos. Então, ele pode desejar que isso aconteça. O problema é que às vezes você pode desejar e conseguir, e com isso dar alguns problemas, né? Assim como retardar é um problema sério, porque quanto mais você retarda, menos ou mais tempo você gasta para progredir, e muitas vezes você é como aquele aluno que vê os alunos passando de ano, comemorando alegre, e você lá atrás tendo que repetir de ano. Então isso é muito triste, né? Então é exatamente o que ele está falando ali. Isso é por isso que há os covardes, no sentido de que ele, perante a prova que ele tem que cumprir, com o medo da sua inferioridade, ele recua. Mas por que ele recuou? Porque na sua consciência ele sabe que aquela prova que ele pediu muito provavelmente está acima de suas forças. E aí o que acontece? Ele sabe que a chance dele sucumbir e angariar mais faltas perante as leis eternas é grande. Então ele recua. Mas ao recuar, isso atrasa o seu progresso. Então ele vai ser punido. Como que ele vai ser punido? Pelo sofrimento de não progredir. Porque o que a alma quer é progredir. Então ele sofre pelo tempo que ele vai gastar. Essa janela de oportunidade, quando vai se abrir? Não sabemos. Então pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10, pode ser daqui a 15, imagine. Então essa é uma questão importante, a gente entender que às vezes é melhor tomar o remédio amargo, mas que ele vai nos curar, do que simplesmente ficar postergando. Aquela pessoa que não quer tomar injeção, ela fica postergando. Aí chega um dia que ela faz o quê? Toma a injeção. Se ela tivesse tomado lá atrás, talvez algumas sequelas teriam sido evitadas. É a mesma coisa a reencarnação. Se você evita, você está apenas acumulando problemas para a sua vida. Comentando os comentários dos comentadores do além. E o espírito vai fazer um comentário aqui, o espírito comentador, tá? Não é o livro dos espíritos. Aqui nós estamos pegando comentários de alguns espíritos. Toda vez que aparece comentando os comentários, é porque nós estamos pegando o comentário de alguns espíritos e estamos analisando como eles comentam as questões do livro dos espíritos ou questões semelhantes, que podem estar em outros livros. Aí ele diz assim:
Nos planos iluminados, dentre os próprios anjos, notar-se-á diversidade de opiniões. Contudo, elas são alicerçadas nas leis criadas pelo Senhor de todas as coisas. Não existem almas que não acordam para as verdades, pois foram todas feitas pelas mãos santas do Criador. Então aqui ele está dizendo sobre os espíritos puros. Tá, mas nós estamos falando aqui de espíritos que necessitam da reencarnação. Os anjos ou espíritos puros não necessitam da reencarnação. Então, falar de anjo aqui, e eles têm diversidades de opiniões, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Os espíritos puros são iguais. Então, eles podem ter opiniões diferentes? Sim, mas essas opiniões diferentes são ações perfeitas ou ações 100% alinhadas com a doutrina espírita. Nós sabemos que para um problema, existem várias soluções. Então, esses espíritos sempre vão achar a solução perfeita. Isso não significa que existe só uma solução perfeita, porque eles têm as suas individualidades. Mas aqui essa diversidade de opiniões parece que tem espíritos que têm ideias divergentes entre eles. As ideias não são divergentes, ok? Eles são iguais. Então, muito cuidado com isso. E aqui, esta pergunta é sobre os espíritos que têm a necessidade de encarnar. Os espíritos puros não têm a necessidade de reencarnação. Os espíritos puros encarnam. É outra história. Aí continua o comentador. Paulo de Tarso foi um exemplo. Ele voltou sua atenção para a perseguição ao cristianismo nascente. Mesmo com sua evolução assegurada em outras existências, mas quando descobriu a verdade, acelerou seu despertar na amplitude do seu forte desejo de servir à causa do cristianismo. Espera aí. Ele está dizendo aqui que Paulo de Tarso já tinha, antes de se tornar Paulo de Tarso, a encarnação como Paulo de Tarso, a sua evolução assegurada em outras existências. Como ele pode afirmar isso? Conhece a árvore pelo fruto. Se ele perseguia os cristãos, é porque ele tinha desejos de perseguir. Porque senão ele não perseguiria. Então, ele tinha um certo progresso. Todos eles ali tinham. Todos nós temos um certo progresso. Agora, eu só mostro o meu progresso, o meu progresso pelas minhas ações. Então, essa ideia de que a sua evolução está assegurada, tem que tomar cuidado com isso. Ou talvez ele está se expressando aqui de uma forma equivocada. Paulo de Tarso, que tinha um certo progresso, perseguiu. Quando observou, ele... mas a pergunta é sobre os espíritos que recuam ante a sua prova. Então, Paulo recuou ou não recuou? Essa seria a questão de trazer Paulo de Tarso aqui. Mas a gente apenas ficou interessante isso aí, né? Falar de Paulo de Tarso, sua evolução já assegurada. Não. Aí seria o espírito retroagir, né? O filho tem uma evolução aí. Ele é um bom espírito, mas está perseguindo? Não. Está perseguindo, ele não é um bom espírito. O bom espírito só tem o desejo no bem. Paulo de Tarso, segundo a tradição, Paulo de Tarso levou Estevão à morte. Então, Paulo de Tarso era um espírito de terceira ordem. Agora, se de lá para cá, nesses 2000 anos, ele usou todas as suas forças e a sua vontade para progredir e pode chegar à segunda ordem, muito provavelmente sim. Então, ele agora não vai mais perseguir ninguém. Aí continua em outra parte o Espírito falar: aquilo que ele pensa firmemente lhe vem pelos seus poderes adquiridos. Isso é,
Você está ali querendo, não, eu preciso de alguma coisa. Então isso vem pelos seus poderes adquiridos. Cuidado também, né? Você pode desejar uma coisa, desejo é um pensamento. O desejo é único e exclusivamente um pensamento. Agora, esse desejo, se não se tornar em ação, nada vale. Essa é uma questão importante da gente refletir. Então, os poderes adquiridos, né? Parece que poder é alguma coisa... são os atributos da alma que estão desenvolvidos. Todas as almas têm atributos que vão se desenvolver. A inteligência, né? A vontade, todas elas vão se desenvolver. Então, se você está usando a expressão poderes, dá um tom místico, né? Mas são os atributos da alma. Continua ele sobre a questão da escolha das provas. Ele diz assim: temos, quando atingimos certa maturidade, o poder da escolha para os caminhos que devemos trilhar. O nosso conselho é o de prudência, na sobriedade que equilíbrio nos faz sentir. Entretanto, há almas que desejam e experimentam outros métodos que respeitamos, mas preferimos ser mais comedidos no momento da escolha. A oração e a vigilância nos ajudam de sobremodo nas nossas decisões. Então, o espírito, só quando ele tem certa maturidade ele escolhe? Não. Todos os espíritos podem escolher. Uns escolhem bem, outros escolhem mal. Ah, mas ele não tem condição de escolher. Todos que estão no estado nominal já têm conhecimento do bem e do mal, podem fazer a sua escolha. A não ser que seja uma escolha muito absurda. E aí pode ser negado. Por exemplo, eu quero reencarnar filho do Bill Gates para poder dar toda a vazão aos meus desejos materiais. Não, mas para ser filho de Bill Gates tem alguém destinado já. Então não vai ser você. Então, a escolha, ela também tem as suas limitações. Então, mas é um atributo da alma. O poder de escolha não vem com a maturidade. E sim, o refino da escolha pode vir com a maturidade. Mas a possibilidade de escolher é da alma. É novamente a batalha entre a heteronomia e a autonomia. Os espíritos de terceira ordem sempre caminham pelo sentido da heteronomia. Tudo é externo. É o benfeitor que escolhe, é a natureza que faz. O ser nunca faz nada. Não. Todos nós temos. Claro que muito inferior talvez não tenha muita noção. Aí ele pode ser um auxiliado. Mas de modo geral, não. Então não vem com a maturidade. O espírito escolhe, como está lá na revista Espírita, o espírito ousou encarnar na Terra, ele estava numa condição de inferioridade. Então arrumou sarna para se coçar. Então, aí ele diz, mas outros experimentam outros métodos. Qual outros métodos? O método que a doutrina espírita traz é a escolha. Você escolhe e encarna. Se for possível, vai reencarnar. Se não for possível, aguarda um outro corpo. Agora, outro método? Tem outro método? Seria o caso de perguntar ao espírito, né?